uma coisa para me ajudar, que botar isso um pouco mais no alto. Acho que assim vai ficar melhor. Tá arrumada. Arrumando, eu vou dando oi pro pessoal. Olá, oi, Bia. Tudo bom, Letícia? E sejam bem-vindos, todos, homens, mulheres, pais, mães. E é um prazer recebê-los aqui. Eu me chamo Caroline e sou do canal Enfrentando a Dislexia. Sou uma mãe de trigêmeos, disléxica brasileira, que mora na Itália. E hoje eu convidei a Carla, e ela, com um super prazer, super amável, aceitou o convite. E aí eu passo a bola para você, Carla, se apresenta. Olá, tudo bom? Aceitei o convite da Carol para estar conversando com vocês. Interessante que a Carol está lá na Itália, eu estou aqui no Canadá, né? E a gente está conversando com gente do mundo todo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de onde vocês estão falando, que lá na Itália está de noite, aqui no Canadá está de tarde. E esse mundo é gigante, vocês podem ter em qualquer lugar. Então, a Carol me convidou para a gente falar sobre dislexia em várias fases, tanto a fase da mãe quanto a fase do filho, como a nossa fase profissional ou uma lembrança de quando era criança. Então, a gente vai compartilhar muita coisa interessante e algumas acomodações, né, e formas de ajudar as crianças com dislexia também. Eu sou dislexa, eu sou mãe de um TDAH, a minha filha estava em investigação para dislexia, depois eu conto mais, eu já peguei o diagnóstico dela. E nem todo atraso é dislexia, que eu já falei isso algumas vezes também. Então, vou deixar com a Carol aí para ela seguir com a live. Foi um prazer. Obrigada, brigadão. Sim, eu tive falando com a Carla esses dias e ela me contou o testemunho lindo que eu falei, Carla, você vai ter que contar pro pessoal, porque são coisas que só mãe, né, mãe atenta, que está ali atrás do filho, passa e precisa ser compartilhado. Quantas pessoas estão passando por isso e precisa ser compartilhado. Mas antes da gente começar, eu queria contar um pouquinho como foi meu trajeto, né, da descoberta da dislexia já adulta, na fase adulta, e como foi. E depois eu queria saber também da Carla. E se vocês estiverem aqui participando, se vocês quiserem, né, se abrir e escrever também, se tem algum adulto, um pai ou uma mãe que sabe que tem dislexia, ou pode ser que os avós, né, tenham, e se quiser compartilhar, pode escrever, que a gente gosta de ter essa troca de experiências. Então, praticamente, eu moro na Itália há 18 anos, e eu tive trigêmeos, como eu falei no início, e são dois meninos e uma menina, e um dos meninos, ele tinha muita dificuldade para fazer a lição de casa. Mas até aí, eu falei, normal, né? Criança, terceira, quarta série, dificuldade, junto. Então eu tava junto, tal, e ajudando os três. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, o som continua numa Sim? boa Ok. imagem que trava um pouquinho, mas o som continua. Ok. E aí chegou um certo momento da quarta série que a professora me chamou eu e meu marido, e falou: olha, ele está com dificuldade, então procura. Aqui na Itália eles chamam a neuropsiquiatra infantil, né, para fazer um acompanhamento, ver, fazer alguns testes, ver se precisa de ajuda, né. Naquela época eu não entendia muito meu filho, porque ele é uma pessoa atípica, então ele tinha pensamentos estranhos, que hoje eu entendo, né. Para ele a lógica era diferente. Para ele o brincar não era o brincar normal, tipo jogar bola, jogar basquete. Era fazer umas coisas mirabolantes assim com os papéis, com criava casa de papel. Fazia umas coisas assim que eu falava, meu Deus. Uma coisa engraçada é que ele ficou com apelido no Brasil, quando a gente ia de férias no Brasil, Martelinho de Ouro, porque ele amava o Cars, quando ele era pequenininho, eu tinha 5 anos. E ele desenhou o Cars no capô do carro do meu pai. Isso aí, mostrando a criatividade. Aí o avô vai ter que Sim. andar com o carro com desenho ali, só falta assinar. A Kate uma vez escreveu na lataria do carro: I love you, eu amo você. Com ela pegou um pedacinho de Oh, madeira e arranhou a lataria do carro, escrevendo I love you. sim, E ela fala sim. assim: fiz pra Ai, gente. vocês, ó, papai e mamãe, com todo o meu amor. Aí você vai fazer o quê, né? Ai, é lindo. Carro todo arranhado. Fazer o quê?
Mas na época eu não entendia, né? Meu Deus, menino, esse menino foi tão assim. Aí já entra a parte da mãe, né? Quando depois que você descobre a dislexia, quantas mães, como eu, já me senti culpada, me senti, putz, eu falei tantas coisas para ele antes. Eu puxei tanto, né, a orelha dele, falei tanto, olha, por que você fez isso? Por quê? Aí, depois, quando você descobre que é um mundo à parte, que é um pensamento fora da casinha, ele é atípico, você fala, meu Deus, o que eu fiz com o meu pobre Albert Einstein? Tava enterrando o menino na, Isso aí. né? E para resumir, através do meu filho, eu acabei descobrindo que eu também sou disléxica. E por quê? Porque eu me via no meu filho, mas eu tinha esquecido, né? Quantos pais acabam esquecendo, acabam sendo rígidos com as crianças, porque, né, eles passaram por aquilo, mas não querem aceitar, passaram por aquela dificuldade, até hoje não sabem lembrar ou da matemática, ou da tabuada, ou dos verbos. Mas escondem, né? Porque querem mostrar que já ele é pai, ela é mãe, então ela sabe tudo. E aí acabei que a médica fez uns testes, tal, colocaram, ó, senta aqui, você e seu marido, agora os dois vão me responder várias perguntas, tal. Saiu que meu marido não tinha nada e eu era disléxica. Então, aos 40 anos eu descobri, na verdade, aos 39, 38,5, quase 39. E aí foi uma corrida contra o tempo. E aí eu estava te falando ontem, foi a luz no final do túnel, foi eu sair do armário, eu me redescobri, eu sou quem eu sou hoje, eu sei quem eu sou hoje, sabe? Aquela coisa de, como você falou ontem, né? Tirou um véu dos olhos. Meu filho, e aí eu quis mostrar para o meu filho que ele vai ser capaz de ser o Superman, ele vai ser capaz de ir para a Lua. E eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, mas eu estou dando o exemplo para ele, né? O exemplo qual é? Você estudar, você ir atrás, você fazer cursos, você se informar, você mostrar que é capaz em todas as áreas, mesmo sendo disléxico, porque você pode fazer tudo mesmo sendo disléxico. Então, resumindo, um breve resumo, essa é a minha história. E a sua, Carla? Então, eu tenho uma amiga que ela trabalha, ela é fono e ela trabalha na parte multidisciplinar, né, como sendo uma das pessoas que fornece relatório para vários casos. E ela falou que é muito comum, os pais chegam procurando o laudo do filho e saem com o laudo deles também, né? Que aí você percebe quem você é naquela historinha ali, você fala, opa, tem uma responsabilidade, eu também sou. Porque a maioria desses transtornos são genéticos. Então, quando a gente acaba Sim. descobrindo ele no filho, as famílias vão procurar entender o que é aquele diagnóstico e vão reconhecer. Poxa, eu também fiz isso, eu também faço isso. E aí ela vai chegar também e descobrir. Eu descobri o meu também já adulta, né? Numa fase que eu estava procurando informações e eu falei, gente, eu tô dando match aqui, né? Tô batendo com tudo disso aqui. E aí veio o diagnóstico de dislexia que, assim, para mim foi um véu que estava na frente que saiu. Foi uma explicação para muita coisa. Foi uma explicação para falar, ah, por isso que eu tenho essa dificuldade até hoje. Por isso que isso não faz sentido até hoje. Eu sei que hoje em dia existem, né, várias formas que os profissionais que trabalham com dislexia, eles fazem através de som para ensinar as crianças. Só que também nessa minha pesquisa eu descobri que tem coisas que as pessoas não aprendem. Então, se você tem um dislexo, vão ter coisas que para essa pessoa vai ser muito difícil ou até impossível, ela não vai aprender. E isso para mim eu acho que foi um choque maior, porque eu achava que todo mundo tinha a capacidade de, por exemplo, ler. Eu falei, não, a pessoa vai ler, se ela tem acomodação certa, tiver a terapia certa, ela vai ler. E não, tem criança que realmente não lê, não vai ler. E o que eu achei mais interessante é ver que essas crianças estão conseguindo sim prosperar, terem ótimos resultados acadêmicos utilizando acomodações. E as acomodações que essas crianças usam são as mesmas acomodações para pessoas com deficiência visual. Então, assim, isso para mim foi uma descoberta, assim, que eu falei, uau, olha que legal, como a nossa mente é brilhante, maravilhosa.
E nesse processo, eu descobri que o meu filho tem o TDAH, ele tem o TAG, que é transtorno de ansiedade, ele tem a descalculia, né? Então, aí você vai acrescentando outras comorbidades naquilo ali. E a Kate, ela estava com uma dificuldade na escola, porque ela não consegue, ela está tendo muita dificuldade de ler a palavra sozinha. Na frase ela consegue ler, mas a palavra sozinha ela não consegue. E como no inglês, a mesma letra, por exemplo, a letra A, ela tem 4 sons diferentes, ela estava errando muito. Então, eu estava considerando que a leitura dela estava muito abaixo, mesmo ela conseguindo ler muito acima se fosse um livro. Então, eles estavam muito confusos, não estavam entendendo como que estava acontecendo. E pediram para ela fazer a avaliação e veio o resultado dizendo que ela é acima da média em tudo. E eu estou assim, como que eu irei explicar isso para a professora agora? E aí eu tenho que marcar para conversar com a professora para explicar. Ela é acima, mas ao mesmo tempo ela tem algumas dificuldades. Então já estou marcando com fono para ela começar o tratamento com fono para trabalhar essas dificuldades. Então nem toda dificuldade que a criança tem é dislexia ou um outro transtorno, né? Ou que precise de um diagnóstico. Às vezes é só um atraso que a criança vai precisar de um esforço maior e ela vai conseguir. Então, aqui em casa tem um pouquinho de tudo para deixar a família mais especial. E eu lembro, eu ensinando eles a ler. Olha, gente, mãe dislexia, ensinando a ler. Eu falava assim, ó, você vê a primeira letra e a última, e aparece. Aí o meu marido gritava assim, não é assim que lê, é uma letrinha atrás da outra. Só que eu nunca li uma letrinha atrás da outra, então eu não sei ensinar uma letrinha atrás da outra. Eu falava, você vê, e a última? E aparece no meio a palavra, assim, como se fosse mágica. E ele não é assim. E eu ficava assim, não, não é? E assim, essa é a parte de ser dislexo. Isso é muito interessante, porque a nossa mente, ela é muito capaz, né? E ela só precisa que as coisas sejam apresentadas de uma forma um pouquinho que é usual. Não quer dizer que é diferente, que não funciona para o outro, mas é uma coisa que é um pouquinho mais diferente que não é usual. E eu acho que o que acaba atrapalhando mais nesse processo todo são as expectativas. A expectativa do professor, a expectativa da família, a expectativa da criança. Então, se a gente abaixar essas expectativas, realmente todo mundo tem mais tranquila. É verdade, é verdade. Mas você está conseguindo me ver ou a internet está ruim? Não, você, de vez em quando ela dá uma travada, mas o seu som não trava. Ah, Ela ok, aparece beleza. assim, uma travada só na imagem, e aí, mas o som continua. Ok. Então, puxando um gancho do que você estava falando sobre ensinar as crianças a lerem, né? Eu sou professora e eu ensino português para italianos. Então, eu já estou na quinta turma de italianos e, com exceção de 2 alunas, uma porque teve neném, assim, ela teve um atrás do outro, então foi muito difícil para ela acompanhar as aulas, e uma outra que com certeza ela deve ser disléxica, porque ela repete muito, assim, ela é muito lenta em relação aos outros alunos, eu vejo isso claramente. Então, o meu método de ensino, eu ensino com método, como se um professor estivesse ensinando para um disléxico. Então, os que não são disléxicos aprendem assim, ó. O curso é Fale Português em 13 semanas. Imagina, italiano falando português em 13 semanas. E não é que eles falam, menina. Fala. E essa oportunidade para ela de repetir o curso. Eu falei, faça, vamos fazer de novo. E ela está fazendo. Então, o que eu faço? Eu faço associação tem o grupo de conversa, de conversação, tenho a parte da gramática e tem figuras, tem muitas figuras, além do vocabulário, né? Então, tudo a gente associa frase, palavra com as figuras. E isso vai ajudando, né, para que o vocabulário comece a crescer, para que eles aprendam mais rápido. E é fantástico, porque você fala, nossa, né, uma disléxica ensinando italianos a ler, escrever, que é praticamente como se fosse criança, né? Estou ensinando do zero, a gramática básica do português do zero. Eu achei E isso é muito interessante, uma interessante, porque professora no Brasil de português, que ela é dislexa, e ela fala para as crianças assim: se eu escrever alguma coisa errada, vocês me avisam?
A professora fala, se eu escrever, vocês me avisam? Se não fizer sentido, vocês me avisam? E ela é professora. Assim, uma coisa é Maravilhoso. você saber, outra coisa é... Eu falo aqui em casa, né, pra Kate, pro Gabriel, a mente da gente, ela meio que pega ela prega peça na gente. Dependendo de qual a dislexia que você tem, se ela é visual, né, de qual das possibilidades que tem, ela pega essa peçazinha que ela apresenta uma coisa diferente naquela hora, ela faz você ver diferente, e aí fica esse meio confuso. Então a gente, né, dá uma erradinha, coloca uma coisa meio numa ordem que não é muito usual estar naquela ordem, mas não quer dizer que está errado. Então, e a gente, quando é adulto já e passou por isso, que sem saber que era dislexia, a gente aprende a reler e reescrever tudo muitas vezes. Aí você vai falar, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. Antes de enviar isso, eu vou escrever 2, 3 vezes antes de enviar isso, porque você sabe que pode estar alguma coisa estranha. Porque eu falo, a mente da gente, ela quer brincar, então ela joga uma coisa meio diferente naquilo ali. É verdade. Ó, uma dica, então, que a gente já poderia começar a deixar, se tiver algum adulto disléxico, é isso. Você escrever a mensagem, é uma coisa que eu faço sempre, acabo errando sempre, mas eu tento. Escreve a mensagem, leia em voz alta a mensagem, porque aí, às vezes você escreve uma coisa, porque eu não sei se você faz isso, Carla, mas às vezes eu escrevo um texto, aí quando eu vou ler não tem senso, não tem nexo, é um texto assim todo. Aí eu falo, meu Deus, ninguém vai entender isso. O pior é Aí eu que quando leio eu em voz. leio o sem nexo, na minha cabeça ele tem nexo. Só que aí eu fico assim, tem alguma coisa estranha. Eu não sei reconhecer o que que é. Às vezes tem uma palavra, sei lá, em vez de estar escrito texto, tem o T, o X, o O e tá um Z no meio. Aí eu fico, onde tá? Onde tá? Eu falei, eu vou voltar depois. E aí eu volto e falo, era isso aqui, ó. Ainda bem que eu não mandei. Ok, Essa é a legal, legal. mente da gente pregando a peça na gente, né? Sim, sim. Não, mas eu uso muito, eu leio muito em voz alta, ou se não, eu peço ajuda pro meu marido, né? Se você tiver alguém, um companheiro, alguém aí do seu lado que não é disléxico, leia para a pessoa, porque isso vai ajudar também. E ou se você não tiver ninguém, você fala, não, eu vivo sozinha, não tenho ninguém. Coloca esse pequeno texto no Word ou no Google e deixa ele ler para você ouvir, né? E aí você vai falar, Algo tá não, legal, ou senão não tá. algo tá estranho, né? Que faz aquele, tem alguma coisa estranha. Sim. Ah, legal. Uma coisa também que eu queria ressaltar para os pais que estão aqui nos ouvindo é sobre uma coisa que eu aprendi também, sobre o temperamento, né? Eu não sabia lidar com o temperamento dos meus filhos. Na verdade, eu tive os trigêmeos assim, gente. Ninguém me deu um manual. Falou, não, você vai ser mãe de primeira viagem de trigêmeos. Então, vou te dar um manual para você ler, né? Para você entender. Nossa, ninguém. Então, quer dizer, me jogaram, né? Deus falou: eu vou te dar essas 3 crianças porque eu sei que você é capaz. E aí eu fui, né, com a cara e com a coragem. E ali eu comecei a descobrir que eu era uma pessoa organizada, porque eu sempre me achei desorganizada. Ali eu descobri que eu era organizada, eu tinha um caderno para as mamadas, para os horários de trocar fralda, o horário que dormiu, tudo eu tinha ali organizado. E para um disléxico, ser organizado é uma coisa complicada, né? Eu já, Colocar tudo certinho. eu só funciono se for organizado. Se for na bagunça, eu não funciono, eu me perco. Nossa, Se for menina, em bagunça, eu não sei casa. nem por onde eu começo. Sabe quando você vai sentar e travar? Sou eu. Se tiver tudo zoneado, eu não consigo funcionar. Tudo meu é extremamente arrumado. Eu lembro no trabalho, o pessoal falava assim: a mesa da Carla é única arrumada, a sala da Carla é única arrumada. Porque o meu era tudo arrumado, tudo. Eu tinha um quadro com tudo que eu estava fazendo ali em cada estágio que estava assim. Tudo tem que ser muito arrumado. Tudo meu é muito. A tela do meu computador não é aquela monte de coisa solta. Eu viro e mexo e fico arrumando, fico arrumando. Porque se tiver tudo solto, eu não sei nem onde está nada. Tem que estar tudo muito organizado. E eu sou assim desde criança. O meu armário é organizado, tudo meu organizado. Se não for, eu não sei onde está nada, eu me perco. Eu falo que dentro da minha Não, cabeça é mas uma tela em branco que fica sendo pintado o dia inteiro.
Então, se for tudo zoneado, ele não consegue pintar, eu acho. Não sei. Com certeza. Não, mas aí eu me achava desorganizada. Mas os meus pais, quando vieram me ajudar com os trigêmeos, falaram: Carol, você sempre foi organizada. Você sempre teve ordem, desde pequena. Aí eu, sim, eu não lembrava mais. Acho que o estresse, a coisa, foi tão assim, né? E Claro, três eu não filhos. lembrava. Você não Aí lembra nem do nome direito. Nem do teu a gente nome. esperava um. Eu conheço gente que falou que chegou. Não, eu com o Gabriel, eu fui dar vacina e ele era o segundo, né? Aí eu fui dar vacina nele, aí a enfermeira, quando ele nasceu, aí eu olhei pra ela e falei, eu não lembro. Falei, fevereiro, foi fevereiro. Que dia? Não faço ideia. O ano. Tinha sido naquele ano, tá? Mas eu falei, eu não sei. Menino desse tamanho. Bebê. Não sei. Foi fevereiro. Eu não sabia. A minha amiga falou que ela foi num lugar e falou assim: qual o seu nome? Ela falou: não sei meu nome. Ela, posso procurar num documento qual é o meu nome? Porque a gente fica, né, sem dormir, sem comer tanta coisa, que aí você acaba dando esses lapsos de você não lembrar as coisas. Mas você falou que você não lembrava que você era organizada, porque você devia estar num momento de tensão, de cuidar. Falou, eu tenho 3 vidas dependendo, né? Eu tenho que cuidar dessas 3 vidas. E aí você estava realmente tensa com tudo aquilo e realmente Não, tem uma tendência a não lembrar, né? sim, sim, não, mergulhada ali na coisa, na situação, né? E aí, falando isso e comparando, né, com os temperamentos, então, assim, eu não sabia como lidar com as crianças. E quando assim, eles foram crescendo, e eu tive que acompanhar esse crescimento, mas comecei a estudar, comecei a procurar, né, em livros, em conselhos, conversando com a minha mãe, com meu pai, e descobri um curso maravilhoso de uma pastora, chama pastora Ana Laura, se chama alunos, não lembro agora, mas maravilhoso. E ela falava sobre temperamentos no curso. E, menina, eu descobri que o meu filho disléxico, ele é fleumático. E fleumático com um pouquinho de melancólico. Então, por isso que ele é tímido, por isso que ele é, às vezes, um pouquinho egoísta. Sabe, ele tem umas características assim que eu não entendia. Lembra no início que eu falei assim, eu descobri que meu filho era disléxico, mas eu não entendia muito ele, porque ele era atípico, assim, ele era. E aí, com as características, eu acabei vendo, e ele estava naquela fase de 6, 7 anos que o temperamento começa a se formar, tal. Aí eu falei, poxa vida, mas olha, se eu soubesse disso antes, muita coisa eu não teria dito, muita coisa eu teria poupado, né? Agora ele já estaria menos tímido, menos. Mas tudo bem no momento certo. Mas, para resumir, é importante o pai e a mãe, né, que está aí nos ouvindo, conhecer o seu filho, né? Conhecer qual o temperamento que ele gosta, conhecer qual é o ritmo dele do dia a dia, por que que ele está mais cansado de tarde, por que de manhã ele está mais ativo, né? Por que quando vai fazer a lição de casa ele já está estressado? Conhecer esse passo a passo do filho para poder dar esse é um período tão curto, né? Da quinta série, não, se diz quinta série no Brasil, eu nem lembro. É o ano, né? Acho que no Brasil eles falam Ano, ano, que mudou para o primeiro ano até o terceiro, até o nono. segundo, nono, que aí vai por ano. É tão curto, é tão rápido esse período, né? Daqui a pouco ele terminou, A tá infância é fazendo faculdade. rápida. Se a gente reparar, a infância é muito rápida, né? A fase de bebê, então, passa voando. Depois a infância, a primeira infância, então, ela é muito pequena e depois você vai para outra infância com muitas descobertas e depois já está na adolescência. Assim, o que eu faço e eu falo para os pais bastante é observe a sua criança, né? Eu não entendo muito do temperamento, dessa coisa assim, porque eu vejo muita flutuação, eu sei um pouquinho, mas eu entendo, eu vejo muita flutuação, então acho que assim, é importante observe. Você não precisa entender do temperamento. Observa a sua criança, fala, meu filho depois que assiste TV fica como? Meu filho depois que joga videogame fica como? Meu filho depois que lê, que toma banho, que acorda, quando ele chega da escola, observa a sua criança. Ele gosta do quê? Ele gosta de brincar com isso? Ele gosta de brincar com papel? Ele gosta de brincar
desenhando, ele gosta de brincar fazendo o quê? Então, você observando o seu filho vai te dar essas informações, igual a Carol comentou que ela depois juntou tudo ali e viu qual era o perfil do filho dela, e ela vai pegando essas informações, mas você tem que observar o seu filho, de falar assim, ele segue esse caminho, ele gosta mais disso, ele gosta mais daquilo. E aí a criança vai entendendo aquilo e você a ela. Os dois vão se entendendo, né? Porque eu acho muito importante o pai e a mãe observar e entender o seu filho. A questão de falar, olha, ele gosta, tipo, a gente pergunta, o que que seu filho gosta de comer? As pessoas falam, não sei. Como que você não sabe o que que seu filho gosta de comer? Né? Qual personagem que seu filho mais gosta? Tipo, se fosse te indicar um livro desse personagem, qual seria? Um monte de gente não sabe. Sabe, sentar para brincar com esse filho, fazer um momento em família com essa criança é extremamente importante, mais do que qualquer diagnóstico. Porque se a sua criança se sentir à vontade com você, ela vai falar com você. Mamãe, está difícil isso aqui na escola. Ah, falaram isso para mim na escola. Tal momento na escola me deixa muito angustiado. Tipo, eu lembro quando a professora falava, você deve lembrar disso também na escola, lembra que a professora pegava uma folha, dava para todo mundo e falava assim, ó, vai começar a leitura daqui dessa pessoa, apontava lá para a primeira carteira de um lado, lembra? E aí todo mundo, a cada parágrafo vai mudar. O que que eu fazia? Eu contava quantas crianças tinham. E até, tipo, vai chegar em mim no número 10, parágrafo 10. Eu contava o texto. Tem 10? Tem. Aí eu já começava a ler aquele parágrafo passando mal, passando mal de calor, derretendo, para chegar a minha vez. Ou acabava no 8. Ufa, não vai chegar aqui, entendeu? Que alívio. Mas aquele momento era um momento tenso para mim. E se você tem uma boa relação com os pais, você vai falar, olha, é tenso na hora de ler. Ah, é tenso na hora de copiar. A professora escreve tão rápido, eu não consigo copiar tão rápido como ela quer. E aí você vai conseguir ajudar a sua criança falando com a professora. Tipo, uma coisa que criança dislexa ou com disgrafia, o professor estressando a criança para copiar do quadro, pelo amor de Deus, a gente imprime e entrega. Entrega esse material impresso para a criança. Vamos facilitar a vida dessa turma. Ela tem que aprender a escrever? Tem, mas ela vai ter uma dificuldade que vai atrasar a turma, vai deixar a professora estressada, que ela vai pedir para pagar, a criança vai falar que ainda está copiando. Vai criar todo um sistema ali que é desnecessário. Então, assim, pequenas Sim, acomodaçõezinhas, e se você tem a oportunidade de conversar com seu filho, perguntar e entender como é o dia a dia na escola, você vai estar apto para ajudar essa criança. Antes mesmo de um diagnóstico, até. verdade, verdade. Você sabe uma coisa interessante que fazem aqui na Itália? As professoras tiram uma foto da lousa. Alguém não conseguiu terminar, ela tira foto, manda para a representante de classe e a representante manda para o grupo das mães. Aí a criança que chegou em casa e não terminou de copiar, tem a foto e pode copiar. E aí, mas uma outra coisa interessante é essa foto não vai para a criança disléxica ou disgráfica, não, vai para a classe toda. Então, o legal aqui da Itália é que esse fato de você é diferente, então você fica assim, ou você tem esse material. Não. Toda classe é beneficiada com um instrumento compensatório para disléxicos ou Sim. dificuldade de aprendizagem. Toda classe é beneficiada com leituras com música ou qualquer outro tipo de instrumento, com computador touchscreen, né? Que eles fazem, as professoras fazem, tipo, vai estudar o mapa da Itália. Então vai lá na frente e tal, e a criança que tem dificuldade, um exemplo, né? É o dia. Aqui a maioria provas não são escritas, são provas orais. Então a criança levanta e vai lá, toca e fala, ah, Itália, assim, 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 é aqui, tal, a região é essa, tem montanha, bibi, bobó. Não, aqui no Então isso Canadá é é tudo whiteboard, né? Que é aquele quadro que é tipo um computador. E aí a matéria fica toda no, tipo, como se fosse no Google Drive da classe, da criança. Então, se a criança não copiou o que que foi, depois ela entra e a matéria tá toda lá. Então, até para os pais mesmo, para saber o que está sendo dado em sala, para a criança que não conseguiu pegar uma resposta ou pegar algum conteúdo, ela tem esse acesso. Só que a gente sabe que no Brasil é uma outra realidade. Lá ainda é o quadro preto, quadro verde, ainda é o giz.
Então, assim, para não ter tanto estresse para os professores, seria interessante esse professor avaliar essa turma, né? E ver que existe ou não, se tem essa necessidade ou não, se existe uma dificuldade nesse sentido, e trabalhar com uma coisa impressa para ajudar a dinâmica daquela sala. Porque o que é importante Sim. para a criança, né, e para o professor é que essa criança aprenda. Se ela consegue verbalizar aquilo ali, se ela consegue falar o que é aquilo, entender sobre aquele assunto, o objetivo foi atingido. Que é você passar o conhecimento e a criança absorver aquele conhecimento. Não é a criança ter um caderno todo bonitinho com tudo anotado, porque ela pode ter tudo bonitinho e não saber nada no final. E a gente sabe de um monte de criança, principalmente criança com TDAH hiperativo, que não é da falta de atenção, a criança não copia. Tem crianças com caderninho em branco e tira 10 em todas as provas. Porque o dela começa a hiperatividade, para ela ficar sentada fazendo aquilo ali é meio chato, então ela não faz. Só que se ela prestar atenção, ela grava tudo. E aí chega na prova, ela Maravilhoso. tira nota boa. Então tem muita gente, teve um rapaz que até colocou, ele falou, eu era super massacrado na turma, principalmente quando já tá mais no segundo ano, assim, é que eu faltava, meu caderno estava sempre em branco e eu tirava as melhores notas da turma. O pessoal, os meus amigos não ficavam danados, falando, poxa, eu estudei um monte e não consegui tirar a mesma nota que você, que nem tem nada anotado. Aí ele falou, poxa, tudo que eu vi eu gravava. Então, Sim. sempre vai depender daquela criança. A gente sabe que no caso da criança dislexa, ela grava sim, a inteligência já é comprovado. Quem tem dislexia, é comprovado. A inteligência ou é normal ou é acima, nunca é abaixo. Então, assim, se você tem uma criança dislexa, se você é dislexo, saiba, a sua inteligência ou ela é igual ou ela é acima. Você nunca vai ter uma inteligência abaixo da média. Então, você já sabe que você tem capacidade. É só como essa informação chega até você. Às vezes a professora muda a fonte do material, o jeito que ela escreve no quadro, aquela letra cursiva, para mim, aquilo ali é a verdadeira visão do fim do mundo. Juntar um B com um R e um E. Se tem aquele monte de volta ali, você fala, Deus, quem é o E, quem é que letra, o R, o B, o R tá onde? Não tinha umas letras assim que era, quando tava com aquele monte de volta, que era tudo confuso? Tinha professor que tinha uma Sim. letra que era mais separadinha, assim, que dava para, mas dependendo de como que tava no quadro. Porque onde eu estudei era quadro ainda, com giz, era muito difícil de entender o que estava escrito. E eu ainda uso óculos, gente. Então, assim, junta o óculos com a dislexia e um quadro com giz, o professor com aquela letra toda desenhada, acaba com a criança. Acaba. Sim, é verdade. E ainda o pior quando o professor pede para a criança levantar e ler o que está no quadro, né? Aí é a morte do coitado. Eu lembro que na minha escola, eu sou de São Paulo, né? E na minha escola, ali no Tatuapé, era uma escola de freiras. E quem não lia bem ia sempre ler para a Madre Superiora. E aí ela, né? E a gente, eu lembro que era tipo Folha de São Paulo, uma coisa assim. E eu tinha que escolher uma reportagem e ler para ela. Nossa, meu Deus, aquilo era uma tortura, era um sacrifício. Eu começava, sabe quando a letra, não sei se você já viu aquele filme, tem um filme francês que fala sobre dislexia, agora eu não lembro o nome. Depois eu procuro e deixo aqui embaixo do vídeo. Tem um filme francês que o menino fala, o professor fala: "E aí, Alexandre?" Não lembro o nome francês. Onde é que está o rio não sei o que, Rio Sena. Ele devia responder Rio Sena, mas ele falou, onde é que tá o rio tal? Ele, na hora ele olhou assim, ele tinha que responder, aí ele pensou aquela bicicleta ergométrica, ele começou na bicicleta ergométrica, aí ele começou a suar. Aí chegou o diretor da escola e falou, responde. Aí ele, Ahn, aquele rio que está do lado da avenida tal, que tem o poste tal, que tem a ponte do lado, falou todos os nomes, né? Que tem o não sei o que aqui, que tem a estátua ali. Ela falou, como é que chama o rio? Esse rio que está no meio de tudo isso que você falou. Sena. Aí ela falou, toda a classe, é. Então, quer dizer,
Se você é muito pressionado para ler, né? Eu começava a ver embaralhado, nossa, era uma confusão. Então, não pressione. Se tiver algum professor aqui, por favor, não pressione suas crianças. Não é. Não pressione, não pressione o jovem universitário, porque é pior. Nossa, a coisa vai feder. Então, relaxe, leia para a criança, leia para o jovem, deixe ele usar o audiobook, ou aquela caneta tão famosa, não sei se já usam aí no Canadá, tem a caneta que você coloca o fone de ouvido, vai passando e vai lendo. São ferramentas, são é, acessórios, não, são ferramentas, são instrumentos compensatórios próprios para ajudar, né? Quem tem essa dificuldade de leitura, quem tem a dificuldade essa decodificação, essa automatização que não existe, né? Para a gente é muito difícil. É mais para um adulto, uma pessoa universitária, já que não tem mais esse cérebro ainda meio que esponja da criança para poder aprender. Então, nos ajude a ler com mais facilidade, mais tranquilidade. Não, é interessante que, mas essas coisas que acontecem na sala de aula também é o que faz a pessoa ela ir com uma autoestima, né, para a vida mais elevada ou mais baixa, dependendo de como que eles respondem em sala. Né? É normal o professor pedir para ter uma leitura, ter uma avaliação de leitura, mas tudo depende da forma como aquele professor interage com aquela criança, né? Se esse professor chega de uma forma mais amigável, né, para essa leitura, se a criança errar, ela tá lendo, ela errou uma palavra, e o professor pontuar, não, dá uma volta e vê essa palavrinha direita, a criança voltar. Mas, tipo, teve uma menina que comentou que a professora botava um chapéu escrito burro. A garota tem 20 e poucos anos, no Brasil. E botava ela em pé na porta, recebendo todo mundo com chapéu de burra. Assim, tudo depende de como esse professor trabalha. A gente, a criança dislexa, a pessoa dislexa, ela não quer que seja facilitado, que seja mais fácil. Não, a gente é mais inteligente até que os outros. É só que as coisas sejam apresentadas de uma forma que a gente consiga realizar a tarefa. Né? Você colocar uma fonte confusa, você está dificultando que a gente realize essa tarefa. Você colocar uma fonte mais clara, você facilita que a gente realize a tarefa e as outras crianças não vão ter dificuldade, porque é só uma fonte, a forma como está escrita. Então, não é você facilitar, falar assim, eu vejo algumas pessoas que não são atípicas, né? Principalmente as mães, falando, vai ficar tudo fácil. Aí, para essa criança, pode. O meu filho é tudo difícil. Mas não é isso. A acomodação feita em sala, ela pode ser feita para todo mundo. Então, quando o professor vai apresentar uma matéria, ele pode apresentar essa matéria das três formas. Ele pode apresentar um vídeo, ele pode fazer as crianças mexerem com coisas massinhas, gravetos, e realizar um desenho sobre aquilo que está sendo explicado. O professor vai falar, ele vai ler, então ele vai estar apresentando em diversas formas. Todas as crianças vão se beneficiar. E as crianças com dislexia, com TDAH, com todas as outras dificuldades de aprendizado, elas vão estar se beneficiando porque você vai estar criando, né, aquele material e está entregando de uma forma mais ampla para todo mundo. É só isso que as pessoas atípicas estão pedindo, para que sejam feitas acomodações, não que sejam feitas facilidades. Elas não querem as coisas mais fáceis, elas querem que sejam feitas de uma forma que elas também possam responder. Não adianta a pessoa chegar para uma pessoa que não tem os dois braços e falar, olha, você vai ter que pegar e vai ter que escrever isso e vai ter que escrever com o braço. Mas eu não tenho. Como que eu vou escrever com o braço? Eu posso escrever com a boca, eu posso escrever com o pé, eu posso usar o computador para, né, datilografar isso, né, digitar, ó, mostrando a minha idade, digitar. Mas não, pessoal, não, tem que ser com a mão. Então, esses são os pontos. A acomodação é você criar um ambiente que seja fácil para todos. Para todos, não para só uma ou duas. É para todo mundo. Então, quando a Carol está falando da caneta, disso, todas as crianças podem ter acesso, todas as crianças podem se beneficiar. E de repente tem uma palavra que tem um som mais difícil, aquela outra criança que não tem o diagnóstico vai falar, é assim que fala. E tá tudo bem, todo mundo está aprendendo. Então, se você tem os recursos e você coloca eles disponíveis numa sala de aula, todas as crianças vão se beneficiar.
Então, a criança típica e atípica, elas vão ter, no final, atingido o mesmo objetivo, que é aprender. Com certeza. A criança não realmente está tirando 7, com alguns ajustes aí, ela vai tirar 10, Sim? né? Vai contribuir ali para que aquela classe insira, né? Tem uma palavra que fala a inclusão, né? Que seja uma coisa leve, uma coisa assim, como criança mesmo, né? Criança é leve, não vê diferença. Então, Ah, o e Brasil está precisando. uma coisa que é muito importante, tanto o professor quanto os pais, para a criança dislexa, a alfabetização, ela é muito difícil. Não é só difícil, ela é muito. Então, assim, vai demorar, vai ter lágrima, vai ter dor, entendeu? Dependendo do nível da sua criança, dói, porque assim, é como se dentro da nossa mente o negócio tá dando um corto ali, sabe? Tem uma criança que eu achei extremamente interessante. Ele vê tudo invertido. Então ele devia estar escrevendo tudo invertido também. Mas ele só vê invertido. Só vê 100% do tempo tudo dele é invertido. Então você não vai funcionar. Então, assim, quando a criança estiver aprendendo a ler, muita paciência com ela, utilize várias ferramentas de som, de copiar com o dedo, de tudo que você puder imaginar e tenha paciência. Porque essa criança vai precisar de paciência, porque ela precisa de um tempo a mais. Depois que ela passou da fase da alfabetização, sim, essa criança vai estar, ó, pronta para ir. Claro que ela vai ter algumas dificuldades, tipo, eu não sei acentuar, eu sei onde são os acentos, eu já compartilhei isso, quem me segue sabe que eu já contei essa história, mas tipo, já e faço sempre, tá? Não vou mentir, continuo fazendo, que eu sei onde é o acento da palavra. Se na hora que eu tô fazendo uma redação eu esqueço, tipo, exemplo, céu, se é no E ou no U, eu vou contar, vou escrever a redação toda ou o texto, depois eu vou contar. São 6, repetir essa palavra 6 vezes no texto. 3 eu vou botar o acento no E. E 3 eu vou botar no U. 0 eu não tiro. Entendeu? Então, isso é uma coisa. A gente faz e a gente grava. Mas se você me perguntar o que é oxítona paroxítona, para mim não tem, não funciona. Carla, o que é rima? Eu sei te dizer o que é rima, mas rima alguma coisa, eu não faço a menor ideia porque não faz sentido na minha mente. Essas coisas não, sabe assim, não faz sentido. Então, direita e esquerda, eu aprendi porque no inglês a mão que faz o left, faz a letra L, e a mão que faz o R não faz a letra R, né? Ela fica invertida. Então você faz a mão, fala, esse aqui que é a esquerda, essa aqui é a direita. Você cria formas de você aprender. Aí a pessoa fala, mas Carla, é a mão que usa o relógio, a mão que escreve, eu sou ambidestra, eu escrevo com as duas mãos, eu posso usar o relógio nas duas mãos. Então, assim, já estava me prejudicando, né? Então, tem várias coisas assim que a gente cria outras formas que em muita pessoa que tem o TEA, né, o autismo, fala que é o mask, que é o você mascarar. Você vai falar, a Carla sabe o que é direita e esquerda? Ela sempre faz correto. Não, porque eu estou fazendo o recurso ali de fazer com a mão. Saber, eu não sei. Eu sei, tipo, eu tô dirigindo. A pessoa fala, vira na esquerda. Eu vou fazer discretamente ali no volante um movimento que eu vou saber qual é a mão do L. Aí eu vou, viro a seta e ligo. Várias vezes meu marido fala, Carla, é a outra direita. Que eu ligo a seta para. Ele fala, é na direita. Eu ligo a seta para a esquerda. Aí ele é a outra direita. Aí eu vou e ligo a seta para o lugar certo. Então, a pessoa vai mascarar. Ela vai mascarar, ela não vai errar um acento, porque ela vai gravar. Ela vai gravar, ela vai ter como se fosse uma lista de palavras acentuadas na mente dela. E ela vai lá, toda vez que ela tem que procurar, é aqui que põe o acento. Ela sabe por que tá lá, ela não sabe por que tá lá. Eu sei que hoje em dia existem ferramentas de ensinar, só que eu não sei se todo dislexo é capaz de aprender. Né? Então, uma coisa é o professor ter a capacidade de ensinar algumas crianças disléxicas, dependendo do nível, e se todas elas vão aprender. Eu não sei o que é rima, eu não sei rimar, eu não sei acentuar, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu fiz faculdade, fiz pós, faço curso, falo várias línguas, e a gente vai criando e vai aprendendo e vai vivendo. É assim que. Sim, E você, se você é capaz, esse é o ponto. A criança precisa entender, acho que todo mundo que é pai de criança de lá tinha que falar para, olha, meu filho, você é inteligente, você é acima da média, tá? Você é acima da média. Às vezes vai ser difícil só por essa questão da sua mente, sabe?
brincar com você, brincar com as coisas que estão na sua frente. Porque ela vai jogar uma coisa que não tá na hora certa, não tá aquela palavra. Várias vezes eu passei e falei assim, olha, estão dando não sei o quê. Meu marido, lê de novo. Não é, tava dando nada. Não tava dando nada. De ler, ele é tal lugar. Aí ele fala, lê de novo. Aí eu, tá, não é aquela placa, não. E acontece. Então, quando a gente, sabe, você fala para o seu filho, você é capaz, você é perfeito, você é extremamente inteligente. Vai ser difícil, mas você tem o potencial. E o que você não sabe é o quê? Então, quando a professora fala que a minha filha não consegue ler uma palavra solta, eu falo, tá bom, a vida só tem a placa de parar, banheiro e saída, praticamente, né? O resto tudo tem duas. Então ela vai conseguir. Isso daí ela aprende, ela grava, ela vê toda a placa vermelha ali, vai ter um pare. Se ela for amarela, vai ser lá, né? As outras placas assim, mas não tem, a maioria é texto. Então, para que que eu vou ficar estressando a garota? Para que que eu vou ficar perturbando a vidinha dela? Esse é outro ponto, não perturbe seus filhos. Também é bíblico, não perturbe os filhos. Tanto eles honram o pai e mãe, quanto os pais não perturbem os filhos. Então, não perturbem seus filhos no que eles não conseguem. Você, sim, trabalhar essas dificuldades é ok, mas foca na habilidade, foca no que seu filho tem de talento. Você comentou, você podia estar, como você falou, soterrando o seu Einstein, não foi que você falou no início do seu filho? Então, são esses os pais. Você não quer soterrar o seu Einstein, você não quer soterrar o seu Picasso, você não quer fazer isso com o seu Leonardo da Vinci, entendeu? Que essas pessoas têm textos do Albert Einstein falando escrever é muito difícil para mim. E ele era um físico brilhante. Aí você tem o Picasso, professores falando para ele: você não vai ser nada, você não consegue ler. E ele se expressava através da pintura. Então, assim, o seu filho tem dificuldade? É ok você trabalhar essas dificuldades, mas foca na habilidade. Vamos focar na habilidade dessas crianças. Porque é isso que vai levar ela para frente. O que ela tem dificuldade, se meus pais ficassem me forçando a aprender acento e rima, ia mudar alguma coisa? Talvez eu poderia aprender um pouquinho mais do que eu sei hoje. Mas não ia mudar muita coisa. Mas não, eles me deram liberdade de criar e me deixar fazer o que eu gostava de fazer e o que eu era talentosa fazendo. E eu sempre consegui nota boa na escola. As únicas duas matérias que me davam mais dificuldade era português e redação. Eram as duas matérias. O resto eu tirava de letra, eu pegava como, sei lá, prova de história. Eu lia, gravava, gravava uma vez só, porque toda vez que a gente vai lendo muda, né? Que é a mente dislexa. Eu gravava, ficava ouvindo o meu áudiozinho e tirava 10 na prova. Olha que legal. Estava falando sobre os grandes cientistas, né, os grandes mestres, aí, os gênios. Não sei se você já leu A Mãe do Albert Einstein, estava falando assim para uma amiga dela. Aí eu estou muito preocupada com meu filho, porque ele não está indo bem na escola. E aí, depois de alguns não, depois de vários anos, ela viu, né, o gênio que ela criou. E ela estava ali atrás, ela estava atenta, né? Ela era uma mãe atenta. Então, eu vou dar um pequeno testemunho aqui do meu filho Andrea. Ele não conseguia ler. Ele tinha 8 anos e ele não conseguia ler. Ele lia assim, co, nhe, a palavra conhecendo, o. Conhecendo? O. Ok. Então ele não conseguia ler. Isso, ele tinha 8 anos, agora ele está com 13 anos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 anos se passaram. Hoje ele lê perfeitamente. Então, assim, o que a Carla estava falando do tempo, né? Da paciência. Não trabalhar com a fono, trabalhar em conjunto, em rede, com a professora, com a fono, com a psicopedagoga, com a escola e o pai e a mãe. E os irmãozinhos em casa, que tem que trabalhar juntos também, a mente dos irmãozinhos. Isso aí, mas quem Quando você não trabalha... tem o recurso, né? Se a pessoa não tem o recurso de ter fono, pedagoga, né? Tudo com terapias, né? Se você está esperando no SUS, se você é do Brasil, que às vezes a fila é gigantesca, principalmente para fono. Eu sei que fono é um dos profissionais mais requisitados e que tem pouco realmente no Brasil. O que esse pai, essa mãe pode fazer para favorecer essa criança é leia para ela todos os dias.
Leia todos os dias regularmente. 30 minutos, leia para o seu filho todos os dias. E é ok seu filho começar a ler com 8, é ok ele começar a ler com 9, é ok ele começar a ler com 10. O importante é que ele comece a ler. Então, não estresse essa criança. Permita essa criança ter o tempo dela para conectar aquilo dentro da mentezinha dela e dê esse tempo para ela, mas você leia para ela. Quando você estiver fazendo a leitura, peça para sua criança acompanhar com o dedo, conforme você vai lendo, porque aquilo vai ajudar aquela criança a falar: esse som que eu estou ouvindo é essa palavra que eu estou vendo. Esse som que eu estou ouvindo é essa palavra. E assim vai. E você leia, leia. Pode ser o mesmo livro. Pega, se você tem pouco recurso, você vai na biblioteca, você pega material online. E o que você conseguir. Se você conseguir pouco, pode repetir, porque repetir é bom. A criança precisa dessa repetição para ela gravar. E você vai fazendo isso, lendo, 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 lendo. Aí você vai ver que a sua criança vai começar a se sentir à vontade de participar dessa leitura. E aí você vai falar para essa criança: ah, hoje você vai ler junto comigo. Você vai ver que ela vai ficar branca, vai começar a suar, vai ficar: não, eu não consigo, eu não consigo. Você fala: não, você consegue. Vamos escolher uma palavra. Escolhe uma palavra que repete naquele texto. Pode ser não, pode ser sim, pode ser cachorro. Escolhe a palavra que você quiser. Junto com ela. Repete o som. Cachorro, cachorro, C-A-C-H-O-R, e vai. Uma vez eu fui falar isso do cachorro, eu falei, eu soletrei todo ao contrário. E aí tudo ao contrário, mas agora eu soletrei certo. E aí a criança vai ler cachorro. Aí a mãe vai estar lendo, ela vai estar com o dedinho. Quando chegar na palavra cachorro, a mãe não fala, ou o pai, ou quem estiver lendo, não fala, que aquilo vai lembrar a criança fala cachorro. E continua lendo. E aí você vai ver que a criança vai começar a se sentir mais à vontade com aquele texto, mais à vontade com a leitura. E aí quando você falar: ah, peguei um livro fácil. Vou dar um exemplo, eu tô com um livrinho aqui. Não, de criança dislexa, esse aqui. Você vai pegar um livro assim, tá? Ilustração, auxiliando no texto. Texto simples, tá invertido, gente, desculpa. Mas aí você vai falar para a criança: leia, deixa ela errar. Deixa ela errar, deixa ela ler no tempo dela. Ela errou, tá ok. Mas pega um livro que você já leu para ela, que ela conhece. Mas ela errou, não corrige. Passa direto, deixa ela terminar para ela fechar o livro. Fala assim: eu li esse livro todo. Você fala: parabéns, seu primeiro livro que você leu, que sucesso, celebra, celebra, fala, toma um sacolé com ela, celebra, faça alguma coisa que essa criança goste. De verdade, gente, você tem que fazer isso. A criança vai ficar: ai, eu li um livro, eu li um livro, toda feliz. Aí no outro dia, pega um outro livro. E aí você vai ver que aquele hábito, aí você vai falar para a criança: e essa palavra você não leu correto. Aí ela vai falar: não. Aí ela pode perguntar para você: como é que fala? Você fala, aí ela repete. Você tem que deixar ela à vontade, principalmente a criança dislexa, porque a gente tem uma cobrança com a gente muito grande. Fica uma insegurança. Você já é cobrado na escola, você já tem a professora falando que está errado no teu ouvido. Então, assim, em casa, crie esse ambiente de amor, de acolhimento. Não seja esse ambiente que está errado, corrige, fala errado, né? Não, deixa a criança. Fala para a criança assim, quando ela está muito empolgada, que você vai ver, se você fizer isso, sua criança vai ficar super empolgada com a leitura. Fala para ela ler pro cachorro. Para ela falar: senta lá fora, vai ler para os passarinhos. A criança vai ficar lendo, lendo, deixa quanto mais, mesmo errado, ela estiver lendo, ela fica confortável. E depois ela vai ter interesse em ler correto. E aí você entra corrigindo e auxiliando aquilo. Porque não é que ela está lendo errado, ela vai gravar errado, não. Ela está no processo de aprender. Ela está decodificando, aí ela vai falar: ah, isso aqui não está fazendo sentido com o desenho. E aí ela vai falar para você, ela fala: mamãe, isso aqui não está certo. Eu vejo porque os meus filhos fazem isso. Eles falam assim: essa aqui não tá direito. Aí eu vou e falo. Ou eu vou falando: não, esse aqui vai quebrando os sons. E aí eles vão e falam. Que para mim quebrar o som é muito difícil. Mas aí eu falo, né? Como eu sei que tem que ser assim, eu falo para eles, eles vão quebrando, aí eles vão e falam. Então, assim, é você criar na sua casa esse ambiente. Se você tem condições de ter terapia, todos esses profissionais maravilhosos, multidisciplinar, que ajudam realmente muito. Parabéns, eles vão ajudar, mas mesmo assim leia para o seu filho. Porque lá na terapia eles podem estar cobrando porque você está pagando. Em casa você vai ser a pessoa do amor. Então assim, em casa, vem ler com a mamãe, com o papai.
Leia, crie aquele momento gostoso antes de dormir. E livros que a criança pode interagir, contar para você coisas do dia a dia dela, sabe, se nessa situação você já vai estar trabalhando com a criança depois para ela contar o que ela entendeu, o que não entendeu, o que vai ajudar a interpretação de texto. A leitura, gente, diária, em voz alta, os benefícios são assim incontáveis. Você aumenta vocabulário, você aumenta a oratória, você cria uma criança preparada para a vida, uma preparada para estar aqui falando, preparada para estar com o microfone, fazendo uma apresentação para todo mundo, porque você vai estar trabalhando isso. Quando você fala para sua criança sentar para ler para os passarinhos lá fora, e ela vai estar lendo em voz alta para esses passarinhos, você está preparando uma criança para pegar o microfone e estar na frente de 100, 200, 1000 pessoas falando. E você que está criando isso, olha só que legal. É verdade. Mas é fundamental essa rede, né, essa união. Mesmo que a pessoa não tenha acesso, né, como você falou, a uma fono, a uma psicopedagoga ou qualquer outro tipo de profissional, é importante sim o pai e a mãe estarem ali junto. E se for sua mãe, é importante, porque é fundamental esse ouvir, né, para o disléxico. É importante, é fundamental ele poder ouvir o som, né, das palavras e saber o que significa aquela palavra. E às vezes você lê tão rápido, porque você quer mostrar que você lê, que você tem rapidez para estar ali pare, né, com os seus amiguinhos, que você nem sabe o significado das palavras. Então, a mãe faz um grande, faz uma diferença na vida da criança. A Janete falou, minha neta começou a ler aos 10 anos e 6 meses. O meu filho também. Meu filho não foi 10 anos, mas quando ele leu bem, ele já tinha uns 9,5, quase 10. Eu comecei a Mas ler com agora 9. Eu comecei a ler revistinha com 9, gente. Revistinha que é fácil. Ler livrinho mesmo, mais assim, com mais detalhe, mais informações, deve ter sido com 10. E eu ainda repeti de ano, que é uma outra questão que as pessoas ficam assim, ah, mas é porque é dislexia, é porque é TDAH, não pode repetir, porque é descálculo, não pode repetir. Eu acho que sempre depende. Depende da escola, depende da criança, depende do monte de coisa que tem que ser avaliado. Na época que eu fiquei reprovada, eu morava num prédio que era cheio de crianças. A gente tinha mais de 20 crianças naquele prédio. Eu fui a única reprovada. De família, de tudo. Fui a única reprovada. Então, a gente saía para brincar e encontrar. E foi na segunda série, tá? Saía para encontrar com as crianças. Aí tocava tipo, ah, vamos brincar. Aí vinha a mãe. Você passou de ano? Aí eu não. Aí as outras falaram, sim, eu sim, eu sim. Eu fui a única. Única. Então, assim, eu fiquei muito triste. Só que eu tava numa escola que era muito terrível para mim. A professora era terrível, a professora era horrível. Me fazia copiar, vivia sem recreio. Eu pedia todo dia para sair daquela escola. Então, para mim, acho que foi a, a- sabe assim, tipo, o checkmate final daquela professora. Tipo, vou te reprovar ainda por cima, garotinha. E me reprovou. Então eu tava assim muito doída de tudo, porque eu tava numa escola que era péssima, com uma professora péssima, e eu ainda, né, era a única reprovada do prédio, dos primos, do mundo inteiro. Na minha cabeça, criança, eu fui a única reprovada do mundo todo. E vinha com aquilo. Aí eu fui para uma outra escola e eu caí na turma com a minha irmã mais nova, que ela é um ano mais nova. Então eu ainda fiquei na turma da minha irmã. Então, assim, a irmã mais velha com a irmã mais nova. Só que aquilo para mim foi tão curador de, sabe, de rever, de estar numa escola que o professor era legal, de estar numa escola que as pessoas eram boas, as crianças, era uma outra escola com uma outra dinâmica que foi. Eu nunca mais fiquei reprovada, sempre tirei nota boa. Como criança ainda na escola, eu entendi por que eu fiquei reprovada, eu aceitei e reconheci que aquilo me fez bem. Então, assim, eu consegui ver aquilo de uma forma que para mim foi positiva. Eu vi que era necessário. Só que eu entendo que cada caso é um caso, cada criança é uma criança, né? Tem várias questões a serem avaliadas. E realmente, eu comecei a ler com 9 anos revistinha e ler mesmo direitinho, livrinho, mais, né, com informação, sem tanta figura, com uns 10.
Por isso que eu falo, não tem problema. Você vai ser capaz de fazer o que vocês quiserem depois. Não tem problema você ler mais tarde. O importante é você começar. Depois que você começa a ler, seguir essa leitura e você vai ter toda a capacidade. Não, e com tanta informação que hoje tem na internet sobre a atilexia, sobre os instrumentos compensatórios, sobre como ajudar o seu filho em casa, eu acho que hoje, em 2022, quase 2023, né, é difícil um pai e a mãe não ter acesso, né? Até mesmo no Pinterest, gente. Vai no Pinterest, pega ali informação, ajuda de exercícios ortográficos, exercícios, os primeiros alfabetos ali, o alfabeto, aquele método fônico. É tanta coisa que você acha na internet que eu acho que e no Instituto ABCD, eu acho que você não pode estar parado esperando, né, na fila do SUS para levar seu filho na fono ou sem saber o que fazer. Se mova como mãe, porque eu também sou mãe. O meu conselho hoje é para que você não fique aí parado, sentado na frente da televisão, vendo o seu filho com dificuldade, não conseguindo fazer a lição de casa. Ajude-o, se mova, faça você, ajude ele, mostre quais são os instrumentos que ele pode usar com o computador, com o celular, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar, mas principalmente o seu filho não vai ser frustrado, não vai ser um filho triste, que está aí tentando compensar. Eu não sou triste nem frustrada, mas estou tentando compensar todo dia, eu compenso, uso o computador, uso todas as ferramentas que eu já conheço, que eu posso usar. Então, para você não chegar, para o seu filho não chegar nessa situação, você, na minha época, nos anos 80, né? Aqui, não tinha tudo isso que tem hoje, não era falado sobre dislexia como é hoje. Então vá, procure, faça cursos, porque é importante, você é responsável por essa criança. E quando ele for adulto, né, ele vai estar lá na faculdade com aquela dificuldade toda, ele vai falar, poxa, mas por que minha mãe não fez o método fônico comigo em casa? Por que ela não estudou, como a Carla falou, passo a passo, lendo para mim, né? Então, você que está vendo essa live hoje, mamãe e papai, vocês são responsáveis, vocês não podem ter nenhuma desculpa aí para falar, olha, ninguém nunca me avisou. A Carla deu aqui um ótimo método, uma ótima E dica uma para dica você já estar. simples, que é a leitura diária todos os dias. A Ana Lúcia está colocando aqui que o filho de 10 anos não sabe nada de matemática. Ana, investiga, porque matemática pode ser descalculia, que é uma variável da dislexia dentro da matemática. Então, a criança pode ter dislexia, que é na parte de leitura e escrita, e ela pode ter descalculia, que é na parte da matemática. Então, de repente, vale dar uma avaliada para ver se não é descalculia. Porque, assim, eu sempre gostei de matemática. Como eu não ia muito bem em português, eu acabei compensando na matemática. O meu marido também, ele se formou até em matemática. E aí, o meu filho tem descalculia. Então, para a gente, está sendo uma descoberta diária da descalculia, porque não é para mim é diferente, entendeu? Então assim, eu falo com meu filho, coloca na sua mente, tenta ver os números, que era o que eu fazia, né? Então a gente está tentando descobrir mais sobre descalculia aqui, como família, junto para ajudar ele, que ele é TDAH também, então assim, ainda tem a descalculia ali para dar a cereja do bolo dele, para trabalhar, mas a descalculia é uma dislexia dentro da matemática, então vale de repente dar uma olhada nisso e ver se vale a pena reavaliar ou acrescentar alguma coisa nesse diagnóstico. Você sabe, vou até falar também para Ana Lúcia, né, que meu filho, ele também tem descalculia e ele não conseguia ler os problemas, ele não conseguia resolver as expressões. Aí a doutora falou, Carol, mas é porque ele também tem dislexia. Então ele lê problema, mas ele não entende o problema que ele está lendo. Sim. Então vai com calma, mostra primeiro os números de todos os números que estão no problema, mostra para ele. Faz blocos de coisas. Depois os números, você vai fazer o desenho do que está lá falando, sei lá, Antônio foi não sei aonde. Você vai fazer os desenhos, porque com o desenho, a imagem, ele entendia melhor. E aí, dos desenhos, ele pegava os cálculos e fazia o problema. Então, assim, né? É uma coisa que você fala, meu Deus, se tiver alguém legal, assim, para te iluminar, tipo
A doutora falou uma coisa que eu rapidamente consegui pegar. É legal, né? Siga pessoas como a Carla, como eu, que podem te dar uma dica, ou tantas outras doutoras. Eu conheci a doutora Ana Flávia, estou participando de umas aulas que ela está dando. Meu Deus, que mulher maravilhosa. Então, assim, eu quero progredir. Eu, como mãe, né? Mãe de um disléxico, disléxica. Então, siga pessoas que, nesse ano de 2023, que levem você para cima, ajudem você a crescer e também ao seu filho. Isso aí, principalmente melhore você, porque se você for uma pessoa melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma educadora melhor. Então, quando você comentou, né? Ah, a gente está em quase 2023 e as pessoas não sabem. Teve uma mãe que colocou que ela levou o filho num neuropediatra famoso da cidade dela e ele falou: não existe TDAH, isso é invenção. Você me falou. Um Meu médico, Deus. médico renomado. Então, existem ainda muitos educadores que não sabem como lidar. Então, às vezes, esse educador vai aprender através dessa mãe, que vai levar informação para esse educador. E esse educador, se ele estiver aberto, ele vai se transformar. E aí ele vai transformar todas as vidas das crianças que ele dá a partir dali que ele começar a dar aula. Então, assim, é muito interessante, como a Carol comentou, a gente, pai e mãe, buscar a informação e levar essa informação, compartilhar essa informação. A Samantha, que eu gosto um monte dela, que é da página Dislexia, Amor de Mãe, ela fala que ela imprimia as coisas e ia entregando para os professores da escola. Tipo, olha, tem esse material aqui, tem esse outro aqui. Então, assim, você pode procurar e levar. Se você não tem condições de imprimir, pega o link lá e leva para esse professor, conversa com a diretora, fala, olha, a gente pode imprimir esse material aqui para eu dar para a professora do meu filho? E aí, a escola, com a diretora, ela vai lá, imprime para você, você entrega para ela, ou com o link, você fala: olha, professora, esse lugar aqui tem várias informações legais que você pode estar trabalhando, que tanto vai ajudar o meu filho, como vai ajudar as outras crianças, porque o material ou a forma de ensino vai ser para todas elas. Então, assim, o professor vai ter acesso e pode ser acesso através de você. Você pode ser uma ferramenta que vai transformar um professor que vai salvar a mente aí de um monte de criança, porque se esse professor coloca chapéuzinho de burro igual o outro professor lá da Giovana que ela comentou, você já vai estar, ó, salvando aí a autoestima de um monte de criança, se você transformar alguns pequenos professores nessa jornada do seu filho. Então, o que você aprender, você pode compartilhar. Então, lá na minha página que você consegue ver aqui qual é ali no link está escrito Dislexia na Mãe, você vai ali, clica, vai estar o meu perfil e o da Carol, então você pode seguir a gente. E aí é lá na minha página, na página da Carol e outras muitas que tem por aí, a gente compartilha as nossas experiências e conhecimentos e dicas, né, de coisas que podem te ajudar nesse caminho. E você pode compartilhar com os professores também para você ter um impacto maior na sociedade. Olha só que legal, imagina você transformar esse professor e fazer chapéuzinho de burro nas crianças. Olha que prêmio que você vai estar fazendo. Quantas criancinhas autoestimas aí que você vai estar curando? Vale a É pena. verdade. Diretamente e indiretamente, né? Aí, você vai estar curando a sua casa, você vai estar, né, se beneficiando com informação e você ainda vai estar transformando professores aí. Sim. E esse ano eu aprendi como que satisfação poder ajudar alguém. Assim, indiretamente, você acabou ajudando, você acabou. Às vezes você nem queria. Você estava ajudando uma pessoa e a outra pessoa passou a informação para outra. Eu falei, de onde você veio essa informação? Ah, foi da outra pessoa. Ah, aí a pessoa me manda mensagem falando, muito obrigada. Meu Deus, mas foi tão assim, sabe? Então, assim, ajudar direto e indiretamente é tão gostoso, é tão satisfatório, é tão recompensador, né? Eu creio que o Brasil está num movimento tão grande que eu tenho certeza que muitos brasileiros sentem essa sensação que eu sinto agora e que você também sente, que eu sei que você é uma pessoa também que ama compartilhar e ama ajudar as pessoas. E eu espero que esse movimento da dislexia, que está muito grande desde a pandemia, continue a crescer e não pare, para que muitas crianças não sofram aquilo que eu já sofri na escola quando era pequena, aquilo que você também já sofreu, e para que adultos, né, satisfeitos, consigam ler, escrever 100% e que sejam abençoados aí pela família toda. Ai, tô tão feliz por essa live.
Então, deixa eu só dar, fechando aí que você está falando do agradecer, que você perguntou, né, como que eu descobri. A gente está fazendo uma dinâmica que eu com meus filhos, lá na pandemia, no início, e a gente começou a fazer historinhas, porque o Gabriel e a Kate estavam aprendendo a ler, e a gente estava fazendo historinhas, e aí surgiu a chance da gente publicar essas historinhas em formato de livros. Então, as historinhas são criações das crianças aqui, do Gabriel e da Kate, e teve essa oportunidade. E nesse processo de transformar essas historinhas, falei, vou fazer essas historinhas, né, o livro, para a criança que eu fui. Né? Ele é um livro extremamente inclusivo. E nesse processo, né, que eu digo que foi uma coisa do Espírito Santo, que não foi um projeto meu, veio a ideia, porque assim, você, né, começa a sentir aquela, não, vamos fazer para a criança que eu fui, mas o que essa criança, ela tem mais, né? O tema que a Kate escolheu era a Princesa Cor-de-Rosa. Mas são vários livrinhos. Como que vão ser essas princesas? E aí a gente veio com a ideia que cada livrinho teria uma princesa diferente, representando a diversidade que existe nas crianças. E foi vindo assim, a informação, né, do Espírito Santo foi trazendo. Aí só para mostrar assim, quando você for procurar um livro para sua criança dislexa, o que esse livro tem que ter? Okay? É para assim, você tem as fases. Se a sua criança está bem no início, na fase de alfabetização, o que esse livro tem que ter para essa criança? Então, o livro da criança dislexa, ele tem que ter, no início, um fundo que a letra, tá? A fonte não se misture. Porque você tem fontes, vou mostrar esse exemplo aqui da frente, tá vendo? Que tem as linhas com o texto ou assim. Esse é um tipo de fonte que para a criança, para realizar a leitura toda, fica cansativo. Ele confunde a letra. Então, quando você tem um fundo branco com a letra numa cor clara, né? Numa cor assim, que no sentido que não tem confusão no formato dela, é uma letra que é mais fácil para essa criança ler. Então, os livros da coleção, eles têm também uma fonte grande. Porque a criança que está aprendendo a ler, se ela tem uma fonte que é maior, fica mais claro para ela ver quem é o A, quem é o O, quem é o I, quem é o L, ver o formato daquela letra de uma forma mais clara. Então, fica mais fácil para ela realizar essa leitura. Quanto menor é a fonte, você deixa, e dependendo dessa fonte, as letras vão ficando muito parecidas. Então, a criança pode ter um pouco de dificuldade para reconhecer algumas letras, se elas estiverem muito juntas também. E aí ela pode errar no que ela está falando. Não é que ela não sabe, é que aquela fonte não favorece a leitura. Então, quando você tem uma fonte que ela é maior, você tem, na hora que você for procurar o livro, uma fonte grande, que é essa fonte de criança de baixa visão também. Você tem uma fonte clara, que é amiga do disléxico. Você tem um fundo sem coisas, sem chamações que tirem a atenção daquela leitura, também favorece. A criança que está aprendendo a ler, ela precisa de imagem associando. Se ela olhar só a imagem, ela consegue imaginar o que esse texto está falando. Está falando, vamos escovar o dente, vai falar, está na hora de escovar o dente. Ela vai criar alguma coisa em relação a essa imagem, que vai favorecer ela fazer a leitura. Então, no início, os livros têm que ser simples, tá? Uma linha só, no máximo duas, porque você quer que a criança consiga realizar a leitura e ter o prazer de terminar essa leitura sem dificuldades. E conforme a criança vai progredindo na leitura, você vai aumentando a quantidade de letras nas páginas. Se a pessoa, né, quando você vai na minha coleção, começa com nível 1 e ele vai ficando difícil, que a intenção é a criança melhorar a leitura. E aí você continua com fundo branco, você continua com a letra num tamanho de baixa visão, que é um tamanho maior, você continua com uma fonte que é clara, você continua com a ilustração de suporte para o que está acontecendo, e você segue dessa forma aumentando. Conforme a criança vai melhorando, você vai dando outros recursos. Aí você começa a colocar livro de capítulo, você vai colocando outras coisas. Você tira depois as ilustrações, no início você diminui, depois você tira, então você vai progredindo junto com a sua criança. Mas o que o livro tem que ter é palavras repetidas. Então aqui no primeiro, tá? Que é bem repetido. A criança vai falar as mesmas coisas. Ela vai usar aqui sempre, ó. Eu gosto. Então ela vai ler eu gosto. Depois ela vai ler eu gosto, de novo. Eu gosto de, eu gosto de. A criança tem que aprender. E a criança aprende através da
repetição. No Brasil, não é muito usual esse tipo de leitura, desse tipo de texto. Porque eu lembro que a Tabata tá na casa, a casa Tabata é amarela. E aí vai repetir o nome da Tabata. E o resto da história estava indo. Mas para a criança dislexia, ela precisa de repetição, porque ela precisa afirmar que aquela forma escrita com aquele som é o mesmo. Então, eu. E aí eu gosto. E a historinha vai mudando. Conforme a criança vai progredindo, vai mudando e vai seguindo. E aí você vai tendo livros que vão ter mais, menos. E todos os livros vão trazer também alguma dessa coleção. Eles trazem no final um livro, uma página para a criança pintar, para ela ter a realização. Ai, que legal, eu terminei, vou pintar. Então ela vai colorir. Trazem historinhas que falam de família, falam de situações. Aqui, essa daqui fala da hora de dormir, que todas as crianças vão dormir. Essa aqui fala da minha família, fala de adoção. E aí você tem outras situações. Essa princesinha é diferente dessa. Aí você tem uma princesa que é deficiente visual, que usa o cachorrinho. Você tem o Teia na princesa. E você tem diversas e as situações. Esse daqui é muito legal, que tem uma amiguinha que é o primeiro dia de aula da princesinha e ela usa uma prótese. E aí tem uma menininha que ela tem TEA e ela tem a coleção toda. Ela tem 2 livros, ela tem 2 coleções inteiras. Uma que fica para ler e a outra que ela anda agarrada nos livros o dia inteiro. E aí era o primeiro dia de aula, hoje ela já fala, mas na época ela não era verbal. Ela pegou o livrinho do primeiro dia de aula e botou em cima do uniforme. Aí a mãe ficou toda emocionada, mandou a foto. Carla, ela entende que hoje é o primeiro dia de aula. E aí no livrinho fala o que acontece no primeiro dia de aula, né? Que você vai se separar dos pais, que vai fazer a lancheira, que você pode até ficar ansioso pensando quem está na minha turma, a minha professora. Algumas situações que os pais podem trabalhar com a criança nesse retorno, né, da escola. Só que o principal de toda essa coleção da princesa é que ele é todo trabalhado para a criança com dislexia, criança que vai conseguir terminar de ler esse livro, que tem essa dificuldade de leitura. Os livros, eles são checados para 8 tons diferentes de daltonismo também. Então, a leitura fácil. Ele é todo focado para a inclusão. Ele só não tem o Braille porque não dá. Porque não dá. Mas de resto, ele tem para ser super inclusivo. E é o último livro que a gente lançou, que tem, assim, muita gente. A gente escreve assim, cara, eu chorei lendo o livro, que foi o livro do Gabriel. Que eu falei que eles que fazem os livros, tá, gente? De verdade. Isso aqui é do Gabriel, que ele fala... a minha mente é uma Lamborghini, que ele fala da mente dele com o TDAH, que é uma mente rápida, e como que ele aprendeu, o que acontece, como que foi na escola. E ele compartilha algumas experiências. Para as crianças atípicas, você vai sentir dor junto, porque ali ele fala, eu fiquei sem recreio, e eu cansei de ficar sem recreio na escola que eu fui reprovada. Então, assim, você sente e fala, poxa, eu também. Aí você sabe, você consegue visualizar aquela dor ali no outro. Então, assim, o livro dele, esse daqui é o último livro, lançamento da gente, que é o livro do Gabriel, que ele fala e compartilha sobre isso. Esse é um outro ponto. Não quer dizer que a sua criança, se ela tem dislexia ou TDAH, o que for, que ela está presa naquele diagnóstico. Ela é muito mais do que aquilo. E lembrando que todas essas crianças neurodiversas, elas são muito criativas. Permita a sua criança expressar essa criatividade dela. Pode ser num desenho, pode ser em texto, que você pode transformar num livro, pode ser em música, pode ser em poesia, pode ser em criar coisas físicas, pode ser em criar coisas de costura, pode ser em criar coisas, né? Um vaso, uma infinidade, até um arranjo. Permita a sua criança se expressar essa criatividade que tem dentro dela. Porque, lembrando, as crianças neurodiversas, elas são extremamente inteligentes. A gente precisa incentivar elas a se sentirem aceitas, a terem uma autoestima elevada, que mesmo que ela faça uma leitura errada em sala de aula, aquilo não vai abalar ela. Ela fala, essa leitura